O exército russo recua de Zaporizhzhia enquanto as forças armadas da Ucrânia exploram falhas de comunicação dos ocupantes. A situação na linha de frente mudou depois que os russos perderam o acesso aos terminais Starlink e o Kremlin também bloqueou a rede social Telegram para os ocupantes russos. Os temores dos correspondentes militares Z sobre a perda da Starlink afetar as tropas russas na linha de frente começaram a se confirmar. As forças ucranianas avançaram na região de Zaporizhia depois que as unidades russas perderam a comunicação fornecida pela empresa de Elon Musk. Mas os próprios líderes dos ocupantes também criaram problemas para eles. Os correspondentes militares russos estão gritando agora que o bloqueio do Telegram na Rússia levará a consequências fatais para o exército russo na linha de frente. Porque os russos se comunicam pelo Telegram, mas no Kremlin eles disseram abertamente que não podem acreditar que os ocupantes usam o Telegram. Disseram: parem com isso, vocês estão inventando. Ao mesmo tempo, o projeto Deep State informa que o exército russo não para de avançar em várias direções, mas as forças armadas da Ucrânia tiveram sucesso na direção de Orekov, que fica na região de Zaporizhia. Os militares ucranianos eliminaram a infiltração de grupos de infantaria russos nas vilas de Primorskoye e Lukyanovskoye, na região de Zaporizhia. De modo geral, vamos analisar o quadro completo da situação na linha de frente nesta edição. Meu nome é Alexei Pitt e vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste vídeo e siga meu canal no Telegram Pitt News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam e, claro, também os anúncios dos episódios aqui no YouTube. Hoje, analistas da OTAN informaram que os temores dos correspondentes militares Z sobre a desativação da internet via satélite Starlink prejudicar as posições das tropas russas na linha de frente começaram a se confirmar. As forças ucranianas avançaram na região de Zaporizhia depois que os russos perderam o Starlink, ou seja, perderam a conexão com o Starlink. A Rússia se viu em uma situação um tanto difícil do ponto de vista do comando operacional das tropas, e qualquer alternativa que a Rússia oferecer não será tão eficaz. E agora os correspondentes militares russos Z estão gritando que eles já haviam alertado sobre isso depois que Elon Musk, no início de fevereiro, desligou os terminais que não estavam na lista branca elaborada pela Ucrânia. E não existe alternativa ao Starlink para o exército russo, e muita coisa, inclusive o comando de combate, estava basicamente atrelada a ele. E aqui vale ressaltar que os terminais Starlink nas unidades russas sempre funcionaram ilegalmente, porque eram contrabandeados de outros países. Eles conseguiam configurá-los em parte porque formalmente estavam em territórios ocupados, mas ainda assim em territórios da Ucrânia. E na Ucrânia o uso do Starlink é permitido. E foi então que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ainda sob a administração de Joe Biden, começou a discutir com a empresa SpaceX, que fornece os serviços de comunicação do Starlink, a questão da desativação dos terminais, nas mãos dos soldados russos. No verão de 2024, o Pentágono anunciou a desativação de centenas de terminais russos, mas isso não resolveu o problema de forma fundamental. E mesmo assim, os russos continuaram contrabandeando esses terminais e os usaram na sagrada terra ucraniana contra os ucranianos. No final, encontraram uma solução. Não vou contar exatamente como, mas os russos não podem mais usar os terminais Starlink de jeito nenhum. E só para rir, vou acrescentar aqui uma notícia que simplesmente me surpreendeu hoje. É aí que está toda a hipocrisia dos russos, é aí que está toda a essência desses, não vou usar palavrões, mas é aí que está toda a essência dos russos nessa notícia. Mas antes da notícia, quero ressaltar mais uma vez que os russos usaram ilegalmente os terminais Starlink durante toda a guerra em grande escala. Isso precisa ser registrado. E a notícia é a seguinte: Rússia e Irã declararam na Organização das Nações Unidas que o Starlink viola o direito internacional. Representantes da Rússia e do Irã, na conferência do Comitê da ONU para o Uso Pacífico do Espaço Exterior, acusaram a rede de satélites Starlink da empresa SpaceX. Elon Musk de violar o direito internacional, afirmando que suas atividades, abre aspas, apagam a fronteira entre tecnologias comerciais e militares. A Rússia exigiu a realização de negociações internacionais voltadas para limitar o número de novos satélites e esclarecer as regras para o uso de frequências de satélites comerciais para fins militares.
Ou seja, assim que os russos perderam o acesso às tecnologias ocidentais avançadas, essas tecnologias passaram a ser consideradas uma violação do direito internacional, enquanto os russos usaram ilegalmente essas mesmas tecnologias por 4 anos. Acontece que eles não violaram nada, estava tudo bem. Mas vale ressaltar que logo após o desligamento dos Starlinks, as Forças Armadas da Ucrânia registraram uma queda na atividade de combate. No relatório do Estado-Maior de 5 de fevereiro, isso passou a ser registrado. Foi dito que, em princípio, o número de ações de assalto por parte dos russos diminuiu pela metade. E é aqui que começa o mais interessante. Chegam agora várias informações sobre a linha de frente. O New York Times, por exemplo, escreve que, segundo especialistas militares, a Rússia parece pronta para concluir a captura de 3 cidades estratégicas na próxima semana ou mês. Em particular, estamos falando sobre Guliáipole, na região de Zaporizhia, e Pokrovsk e Mirnograd, em Donetsk. A publicação aponta que a captura desses 3 assentamentos permitiria à Rússia criar uma base urbana para posicionamento de tropas e organização da logística para futuras ações ofensivas. Além disso, isso daria à Rússia mais influência nas negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos. Especialistas dizem que é improvável que a Rússia transforme rapidamente essas conquistas em uma expansão territorial adicional, considerando o quão lentamente suas tropas avançaram ao longo do último ano. Mas Moscou poderia usá-las para provar durante as negociações de paz que seu avanço, embora lento, é inevitável. E que seria melhor para a Ucrânia ceder território agora como parte de um acordo do que perdê-lo mais tarde em combates sangrentos. Essa é a narrativa que Putin tem sussurrado nos ouvidos de Donald Trump no último ano. Embora isso não corresponda à realidade e agora toda a atenção esteja voltada para Guliáipole, na região de Zaporizhia, pois atrás de Guliáipole há campos abertos. Por isso, os militares ucranianos têm poucas áreas urbanizadas onde possam se posicionar e impedir o avanço dos russos em direção à cidade de Zaporizhia. Aproximadamente 60 quilômetros a oeste de Guliáipole, as tropas russas estão se aproximando dos arredores da cidade de Zaporizhia. Os mapas das batalhas mostram que os russos estão a cerca de 24 quilômetros da entrada sul da cidade de Zaporizhia. Mas, ao mesmo tempo, o projeto Deep State informa que as Forças Armadas da Ucrânia tiveram avanços na direção de Orekov. Os militares ucranianos eliminaram a infiltração de grupos de infantaria russos nas vilas de Primorskoye e Lukianovskoye, na região de Zaporizhia. Portanto, não se deve dizer que apenas os russos estão avançando. Mas, à luz das notícias sobre os terminais Starlink, vale acrescentar que o próprio Kremlin, felizmente, está tornando a vida dos ocupantes muito mais difícil. Como vocês sabem, o Kremlin decidiu proibir a rede social Telegram e agora está bloqueando ativamente o seu funcionamento. E agora os correspondentes militares russos reclamaram que as restrições ao Telegram, anunciadas na terça-feira pelo Roskomnadzor, farão com que milhares de soldados russos na sagrada terra ucraniana fiquem sem comunicação, o que, em meio à ofensiva em andamento, levará a consequências fatais. Os correspondentes militares russos garantem que, por exemplo, para os grupos móveis de fogo destinados a combater drones, o Telegram permanece por muito tempo como o único canal de comunicação, mas o Kremlin decidiu bloqueá-lo. Mas é engraçado que no Kremlin duvidaram que as restrições ao funcionamento do Telegram pudessem afetar a coordenação das tropas russas na Ucrânia. E então o porta-voz do Kremlin, Peskov, declarou o seguinte, cito: "Eu não acho que seja possível imaginar que a comunicação na linha de frente seja garantida por meio do Telegram ou de algum mensageiro. É difícil e impossível imaginar algo assim. Mas aqui está uma prova viva dessa desorganização dos russos. Hoje, o governador da região de Belgorod, na Federação Russa, reclamou que, devido ao bloqueio do Telegram, a região de fronteira da Rússia ficou sem um alerta real sobre ataques aéreos. Dizem que era principalmente pelo Telegram que os moradores de Belgorod ficavam sabendo dos ataques. Em resposta, o Kremlin informou que está ciente da situação e apenas expressou pesar. Dizem, o que se pode fazer foi essa a lei que Vladimir Putin aprovou. Portanto, russos, apenas fiquem felizes. Vou deixar reticências aqui. Deixem suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. Se este episódio foi útil e interessante para você, você pode apoiar o trabalho do nosso YouTuber com sua doação ou assinatura pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só, cuidem-se, até mais.